Depois tinhas uma em baixo que era para onde é que ficava, que suportava a mão que era assim. Aqui neste. Vamos explicar agora como é que eu cheguei às explorações da minha arcade e o Sérgio vai fazer uma pequena explicação de como é que ele escolheu este layout. Portanto, no caso do meu, vocês conseguem ver, portanto, temos aqui um sítio para o joystick, 3 botões de jogo, os botões de início de jogo e de lado 2 botões para fazer a emulação de máquina de flipper. E Sérgio, explica-nos então como é que foram os passos necessários para meter estes botões todos aqui. A placa que temos aqui vai ser a Play Area, já está medida e cortada para encaixar. Aqui à frente fica a zona para os botões de Start e de moeda. Eu fiz uma indicação muito simples. A 1/4 da placa tenho um centro e depois os 2 botões vão ficar equidistantes deste lado, para ficarem do lado direito do jogador. Ou seja, o que me interessa é ter a mão esquerda no joystick e a mão direita levanta-se para ir carregar naqueles 2 botões. Os botões da ação, portanto, sim, assim. sim. Okay. Esta decisão foi relativamente simples. Okay. A decisão dos botões em si também me deu algum gosto de pensar. Eu decidi desde muito cedo que queria 2 linhas, aliás, de 4 botões. A decisão maior fica qual é que é o design que encaixa melhor na minha mão em particular. Estes planos que aqui estão não são só feitos para estas arcadas homemade, são mesmo retirados de arcades reais. E tenho aqui uma série deles que fui experimentando. Imprimi uns quantos, e tenho aqui vários. Antes de mais, só para indicar que no caso da Play Area eu fiz o mesmo, ou seja, uma indicação a 1/4, este centro será onde ficará o joystick e deste lado será a disposição dos botões. E fica, na minha opinião, para o que eu quero, bastante equilibrado. A questão é onde é que os meus dedos assentam e onde é que ficam os botões. E eu decidi experimentar 4 designs. Este aqui, que é o default das máquinas japonesas. Normalmente, a maior parte das máquinas japonesas tinha este design. Não é mau, apesar de o meu mindinho não ficar muito bem no último botão. Tinha este aqui também, que era o default das máquinas da Sega, normalmente de 2 jogos em particular, Astro City e Blast City. Esta é a disposição do Player One, porque estas máquinas, como eram relativamente estreitas... São aquelas que têm 2 áreas de jogo ligeiramente inclinadas. Exatamente. Como a minha máquina é só para um jogador, este é para o Player One. O do Player 2 seria ligeiramente diferente. Faço notar, por exemplo, que neste design tenho vários pontos, porque isto é versátil o suficiente para nos dar escolhas de onde é que podemos colocar o joystick. Por exemplo, neste caso, eu acho que a posição por omissão do joystick está demasiado próxima dos 4 botões. Eles têm aqui uma segunda indicação. Tecnicamente será, exatamente. Assim faria mais sentido. Este design já está um bocadinho mais próximo daquilo que eu quero. Por exemplo, este, que é um híbrido, este já não é um original, é um híbrido entre as posições dos botões das máquinas da Sega para o Player 1 e para o Player 2. Onde se nota mais é que estes 2 botões estão alinhados, enquanto no caso anterior eles estão ligeiramente desalinhados. Aqui, lá está, mais uma vez, a indicação, o joystick já está, na minha opinião, na posição certa. Mas mesmo assim, como eu sou ligeiramente esquisito, nenhum destes é o que me interessa. Como todos nós somos. O que me interessa, curiosamente, não é nenhum dos originais, é este design, que é um design baseado nos controladores da Ori, que é uma marca japonesa que fazia precisamente fazia e penso que ainda faz, play areas para arcades, e o que ele tem é, baseado nesse default, ligeiramente inclinado. Mas este design é um design que não existe em arcade? Eu penso que não. A indicação que me deram, mas que eu na minha investigação me percebi, é que é baseado
nos controladores da Ori, mas que uma projeção de rotação. Exatamente, o toque particularmente nestes 4 estão mais. E bate exatamente com as dimensões da minha mão e funcionam perfeitamente para aquilo que eu quero. Por isso, à partida, o que nós vamos fazer é centrar aqui o papel, fica já, isto está à medida, aliás, eu não disse, mas penso estar implícito, está à medida real, já está alinhado, não é? Olha, tem aqui um rolinho de fita. Podemos já, inclusivamente, colar o papel. Sim. E depois passar ali para a nossa broca. Agora vamos passar para ali, vamos fazer uma furação que passa por fazer um buraco com uma broca de 3 mm em cada um dos pontos centrais, que é para depois a peça, o ponto central da broca, apoiar e garantimos que estamos a fazer os furos como deve ser. Temos o buraco feito exatamente da mesma forma, praticamente não se nota diferença absolutamente nenhuma. E pronto, como tínhamos dito, fizemos já os furos da play area, fizemos a maior parte deles feitos com o nosso buraquinho vertical e fizemos 2 furos de forma manual, para se perceber que de facto também é possível. O furo não fica perfeito, mas como é no centro e depois do montão montado, não faz qualquer diferença. No caso do joystick, desmontámos esta chapa cinzenta, e o que fizemos foi tão simples como isto. Marcámos 6 locais, portanto são os 6 furos possíveis, e aparafusámos, fizemos uns furos com a broca, e já montámos, já fizemos a rosca, criámos a rosca com os parafusos, e portanto o que nós vamos fazer é apenas apertar aqui, portanto a posição é mais ou menos irrelevante, vamos só apontar os parafusos, e a decisão que foi tomada foi a seguinte: como o joystick é um dos pontos onde há alguma violência associada, existe a possibilidade de danificar numa parte do jogo com um bocadinho mais de frustração, não é? Que parta. Se partir, o que nós optamos é, nos 4 furos principais, vamos fazer isto da mesma forma como eu tenho na minha arcade, que é que já tenho os 4 furos e com parafusos vão ficar visíveis do lado de cima. Algo importante também relembrar é o facto de que a ideia é que a play area seja trocável, ou seja, enquanto que a estrutura é fixa e está presa em pregos e em parafusos em alguns casos, no caso da play area é-nos conveniente, ou pelo menos é relevante que dê para tirar, não só para se poder trocar por outra play area, caso haja essa vontade, mas também, acima de tudo, para tornar o acesso ao interior da arcade o mais possível. Porque a parte interior, inferior, aliás, da play area vai ser, lá está, a mítica confusão de cabos, não é? Sim, sim. E de conectores. Temos o nosso joystick montado e aqui os fabricantes optam por ter uma solução extremamente simples. Tem um disco
A única função do disco é tapar o buraco. Não faz mais, absolutamente mais nada. Sim. E é mantido no lugar por gravidade. Exatamente. Pronto. Depois o que só temos aqui é a bola. E, se quiser experimentar, eu faço agora aqui de suporte. Só por curiosidade, e espero que se consiga ver, o furo está feito com uma determinada forma, que se for necessário poderá ser alargado, mas ele faz contacto perfeito até bater. Sim, o joystick navega a distância que tem para... A partir do momento em que faça um clique, portanto, cada estalinho é um contacto. Exatamente. E pronto. Para o painel frontal, os dois furos são idênticos, não há grande diferença. Os botões são aqueles, não é? Exatamente. Passa-me só os botões que eu coloco no sítio. Tu queres o player 1 do lado direito? Vamos pô-los assim. Pronto, ok. Pronto. Este é o único botão que tem posição, por razões óbvias. Exatamente. Okay. Tenham só atenção no seguinte, isto ainda leva aqui uns microswitches e a posição dos mesmos é relevante para que não batam uns com os outros e para que a ligação dos fios não fique um bocado encavalitada. Pronto, este, como disse, o do Player 1 é o único que tem uma posição fixa, os outros podem estar colocados e a ser orientados para onde der mais jeito. Só para demonstrar como é que isto fica. Portanto, ele vai ficar assim e o outro fica assim. Esta é a posição dos microswitches, como estão a ver, tem aqui os terminais. Nós podemos jogar com o posicionamento do botão para, por exemplo, neste caso eu até os posso orientar assim, que ficam mais ou menos para o mesmo lado. Se quiser já podes colocar este em posição. Outra das coisas que é interessante é a ordem para onde se colocam e como se colocam. Porque nós temos que conseguir, eles têm que ficar virados para baixo e este... É outra das coisas a ter em questão quando se faz o planeamento do número de botões, porque se não for bem impressa à escala pode acontecer. Exatamente. Uma coisa que já aconteceu a um amigo nosso, que ao montar a arcade chegou à conclusão que não conseguia apertar os botões e então teve que andar a lixar as porcas. Não, aqui a parte de fora. Sim, exatamente. A parte de fora para conseguir que elas... Neste caso, como foi baseado também naquele planeamento, essa medição já foi feita, já foi tida em conta. Sim. E nota-se perfeitamente... que já esse trabalho já foi feito. Exatamente, porque fica milimetricamente colocado. Okay. Inclusivamente, nós vamos querer que a cabelagem fique montada de forma a que se faça um pentear de fios com alguma folga, para que quando isto for desmontado por uma questão qualquer, um fio partido ou uma outra situação, nós consigamos tirar isto da arcade e o fio ter uma certa folga. Para se conseguir, portanto... E até em termos de... Estás a falar na desmontagem, mas até propriamente na montagem, convém que consigas encaixar de uma forma... aliás, a ideia agora aqui é que isto esteja nesta posição e que os fios tenham folga. Sim, para fixar por baixo. Para fixar, para voltar e baixar. Fazemos assim e... E agora isto já se começa a parecer um bocadinho mais com uma arcade. Basta ter os botões. Os únicos que têm o som certo são estes dois, já tem microswitch focado. Exatamente. Este aqui, aliás, é uma coisa que se nota porque eles não navegam como deve ser, porque falta o microswitch. Que faz o resto da força. Exatamente. Já tem aqui é que tem o toquezinho.